Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, dando continuidade às nossas dicas para o concurso da CAGE. E hoje, então, as nossas dicas vão para a lei orgânica, a lei de organização, que tanto trabalha a questão do órgão propriamente dito, como trabalha a regra em relação aos servidores, que na verdade aqui são denominados de membros, né? Nós vamos entender isso um pouco melhor no decorrer das nossas dicas. Então, nós temos uma lei só que regulamenta ao mesmo tempo as duas situações. Então, nós vamos fazer dicas tanto em termos de organização como em relação aos agentes. E a dica de hoje começa, então, em relação ao órgão CAGE, como que ele está estruturado e como são as questões de prova em específico sobre esta organização. Vamos então revisar um pouco os esquemas e vamos resolver uma questão de prova sobre esse critério de organização. Bom, então vamos lá. Vejamos, estamos fazendo concurso para o Estado do Rio Grande do Sul, para o Poder Executivo em específico. Então, dentro da estrutura do Poder Executivo no Estado do Rio Grande do Sul, o topo da hierarquia é o governador do Estado. Estamos fazendo para um órgão que está subordinado à Secretaria da Fazenda, né? Então, a nossa subordinação aqui é a Secretaria da Fazenda e a CAGE, então, é dentro do contexto de direito administrativo, é então um órgão de autonomia, porque o governador do estado é um órgão independente, o secretário é o órgão, sempre no topo da hierarquia nós temos o órgão independente, depois nós temos o órgão autônomo e depois nós temos então o órgão superior, né? E este órgão superior tem determinadas autonomias e é esse órgão então que nós vamos estudar agora, que é a CAGE. E esse órgão em específico é que tem uma lei que o regulamente, e essa lei, então, é a Lei 13.451. E aí, como vocês trabalharam aí no decorrer das aulas de vocês, esse órgão em específico é o responsável pelo controle interno do Estado. Lembrando que quando fala de controle interno, está falando tanto do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público, ou seja, todos os poderes e todos aqueles que possuem autonomia orçamentária em termos de Estado. Por isso que ele é o órgão de controle interno do Estado e não do Poder Executivo do Estado, mesmo fazendo parte da estrutura do Poder Executivo. Internamente, então, a nossa lei vai estabelecer que esse órgão tem autonomia administrativa, o poder de se autogerir e o poder, então, de punir os seus auditores, ou seja, de fazer o processo disciplinar em relação aos seus auditores. O chefe desse órgão, que é a CAGE, então, obrigatoriamente tem que ser um contador auditor, né, com mais de 8 anos de efetivo exercício, e aí a lei estabelece, né, que a função privativa de auditor é formado em contábeis, em ciências contábeis, e ele então é equiparado a um subsecretário, correto? Os órgãos que a nossa lei nos coloca, os nossos órgãos internos, então, de CAGE, são o Gabinete do Contador e Auditor-Geral do Estado, o Conselho Superior e os órgãos de execução. Então, eles têm os órgãos de execução e tem os órgãos de execução direta. Quem faz parte dos órgãos de execução são as funções de coordenação, administração, integração ou especialização em relação à matéria. Já os órgãos de execução direta são, então, os auditores do Estado. Então, essa é a estrutura interna da nossa CAGE e a nossa questão de prova, na sua grande maioria, ou é perguntando em relação a como estão estruturados os órgãos internos, ou é em relação ao Conselho Superior que nós vamos abrir. Então, temos o Gabinete do Contador e Auditor, que é o órgão executivo. É como se nós estivéssemos falando, então, agora na função do governador, mas dentro da CAGE. É quem, então, executa as atividades dentro da CAGE. Então, o que a lei diz? Dirige a Contadoria e Auditoria do Estado, exerce a chefia do Sistema de Controle Interno, propõe ao secretário a estrutura básica do órgão, aplica as penalidades disciplinares, ou seja, aplica, né? E faz a certificação do balanço geral e ainda apresenta ao secretário da Fazenda
o regramento em relação à lei de responsabilidade fiscal, né? Então, essas são as funções do gabinete, porque é o órgão executivo. Agora, o órgão colegiado, né, é o Conselho Superior. E como ele é um órgão colegiado, ele tem mais de uma pessoa na sua composição. Então, ele é presidido pelo contador e auditor-geral, que é o chefe, né, que tem status de subsecretário, os adjuntos da contadoria e auditoria, 3 membros auditores que estão no efetivo exercício das suas funções, e eles têm que pertencer aos 2 últimos níveis da carreira e são indicados pelo contador e auditor-geral do Estado. 4 membros auditores do Estado no efetivo exercício, também dos 2 últimos níveis da carreira, só que agora eles são escolhidos em processo eleitoral, ou seja, eles são, então, escolhidos pelos demais colegas e têm um mandato, então, de 4 anos, ou seja, aqueles que são eleitos democraticamente pelos demais colegas têm mandato. Todos aqueles que são indicados, eles são de livre nomeação e livre exoneração. Esta é a composição do nosso Conselho Superior. E qual é a competência dele? Então, o que a lei nos diz? Pronunciar-se sobre o desempenho de integrantes da carreira que estejam cumprindo estágio probatório, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à autonomia em específico da função e os seus agentes. É isso que faz parte da competência do Conselho Superior. Então, estágio probatório, matérias conflitantes em relação ao órgão, a sua estrutura, licença para a qualificação profissional dos agentes, o exercício dos auditores, né, em relação ao exercício dos auditores, as funções de consultoria, depois a questão da manifestação em relação aos processos disciplinares, né? Então, a manifestação, né, após o relatório e antes do julgamento, porque o julgamento vai caber ao chefe e não ao Conselho Superior, e expedir os atos de aprovação, então, em relação à simplificação do aprimoramento das atividades, ou seja, é um órgão que enxerga internamente o que é necessário fazer, facilita o trabalho em relação aos agentes e à própria instituição. Essa é a função do nosso Conselho Superior, que na sua grande maioria das vezes é a questão de prova. Vejamos uma questão de prova, então, que faz especificamente em relação aos órgãos internos, tá? E aqui, só fazendo um esclarecimento, aqui no enunciado está falando do número da lei anterior, que na verdade hoje é a 13.451, que foi modificada, né? Então, a 13.452 aqui alterou, né? Então, não se preocupe em relação à lei, né? Se atentem à questão, né, da estrutura propriamente dita, tá? Eu só não mudei em função de serem questões anteriores em relação a essa lei. Então, ela diz o seguinte: a Receita Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da Lei Complementar Estadual 13.452 de 2010, e respectivas alterações têm em sua estrutura o Gabinete da Receita Estadual, o Conselho Superior, os órgãos de execução e os órgãos de execução direta, como nós vimos, né, como é que é a composição interna. Em relação ao Conselho Superior, então agora eles estão perguntando especificamente em relação a este órgão interno que é o Conselho Superior. Primeiro inciso: o Conselho Superior possui competência para pronunciar-se sobre o desempenho de integrantes da carreira que estejam cumprindo estágio probatório? Sim, ou seja, esta é a função do Conselho, ele se manifestar em relação a esta avaliação do estágio probatório dos membros. Correta essa afirmação. Segunda: compete ao Conselho Superior expedir provimento visando a simplificação e o aprimoramento dos serviços da Receita Estadual? Ok? Perfeito, não tem erro nenhum até aqui. Agora, olha o que diz depois da vírgula. Os quais estão sujeitas à devida homologação pelo secretário da Fazenda? Não, gente, porque aqui nós estamos falando de autonomia da CAGE em relação à sua gestão interna. Então, mesmo que nós estejamos falando de uma subordinação de governador, secretário da Fazenda e CAGE, no que diz respeito ao critério interno de organização e gestão e membros, nós temos uma autonomia específica da CAGE. Por isso que essa partezinha final aqui está errado, gente. Não passa pela homologação do secretário da Fazenda.
E na 3, o Conselho Superior está presidido pelo secretário de Estado da Fazenda? Não, gente, o Conselho Superior é presidido pelo auditor, né, contador, que tem que ter mais de 8 anos de efetivo exercício e que é equiparado a subsecretário da Receita Estadual. Portanto, totalmente equivocada a 3 também. Então, esta é normalmente uma questão de prova, perguntando em relação à organização. Então, normalmente eles vão fazer de 2 a 3 questões de prova sobre a lei orgânica em específico na prova. Ou 2 questões sobre organização e uma sobre agentes, ou 2 sobre agentes e uma sobre organização, tá? Então, podem ficar tranquilos que vocês vão ter questões desta lei com este critério dentro das questões de prova. Espero que tenham gostado, então, da nossa dica de hoje em relação à Lei Orgânica da CAGE. Hoje, então, a dica foi em relação à organização interna, como é que são estruturados os órgãos e as suas funções. Nas nossas próximas dicas, vamos falar sobre os agentes, os auditores. Como é que é o regramento e como se aplica, então, os direitos e deveres e punições para os agentes. Um bom estudo e até o nosso próximo encontro. Acompanhem o nosso próximo vídeo.